Nessa mega aula eu vou te falar quais são as principais fórmulas e funções do Excel que você precisa saber e que são exigidas dentro do mercado de trabalho. Eu estou fazendo essa aula densa e com muito conteúdo para você para te dar clareza e tirar essa poluição mental que você está hoje de que para você conseguir mandar bem no Excel você precisa de 100 fórmulas, 200 fórmulas, fórmulas super complexas. E a real é que eu vejo que quem ensina esse monte de cursos de Excel são pessoas que não têm a vivência no mercado de trabalho, muitas vezes. Então, eu estando no mercado de trabalho, 10 anos trabalhando em multinacionais, até virar gerente de marketing América Latina, mentorando vários analistas sêniores, coordenadores, analistas plenos, júniores, estagiários, eu pude acompanhar, e eu uso a ferramenta também, e ver o que de fato é utilizado no mercado de trabalho e o que é encheção de linguiça. Que o que tem por aí mais é encheção de linguiça, cara. Um monte de fórmula que você nunca vai usar. Então aqui eu quero descomplicar. Eu quero clarear as coisas para você e de fato falar, essas fórmulas e funções são importantes. Tudo que não for isso, cara, nem se preocupa que você não vai usar dentro do mercado de trabalho ou vai usar muito pouco. Né? Aquela lei de Pareto, 20% das fórmulas e funções representam 80%, 90% dos casos. É aqui que a gente vai bater, nesses 20% que representam 90% dos casos que você vai usar dentro da empresa, tá? Então, cara, quando você vê as pessoas te ensinando Excel, falam de 100 fórmulas, 150 fórmulas, aqui eu vou te falar de 15, as 15 mais importantes para a sua carreira, tá? Então, se você quer acelerar o seu crescimento profissional, você quer ser promovido mais rápido, quer ter uma promoção em menos de um ano, chegar em cargos de liderança, fica comigo nessa aula porque você vai conseguir entender o que de fato, em termos da ferramenta Excel, ela é mais importante, tá? E para a gente começar aqui a nossa aula, eu quero te falar uma coisa para você ter entendimento sobre o mercado de trabalho, tá? A ferramenta, ela é um meio, ela é um caminho para atingir um objetivo. Você não quer aprender o Excel pelo Excel, você quer aprender o Excel para aplicar na sua carreira, para você se destacar na sua empresa e acelerar seu crescimento profissional. Ser promovido mais rápido, ganhar reconhecimento, ganhar aumentos salariais, ter premiações, ser elogiado pelo seu chefe e pelos seus colegas, ter mais realização profissional, entre outras coisas, né? E o Excel é uma ferramenta para você chegar nesse objetivo, tá? Mas quando a gente fala de você acelerar sua carreira, você vai entender que para você conseguir atingir esse objetivo, as ferramentas elas são importantes, mas não é só isso que vai representar esse seu crescimento profissional. Em discussões de promoção entre lideranças, o que é principalmente avaliado? São dois fatores: quanto de resultado você gera na sua função e quanto de potencial você é visto dentro da empresa. Então eles veem quanto de potencial de crescimento você tem. E esses dois fatores, tanto o resultado quanto potencial, a gente pode dividir eles em duas coisas que impactam diretamente isso. O que quer dizer resultado? Quer dizer você mandar bem numa reunião, mandar bem numa apresentação, gerenciar bem suas atividades, ter autonomia no seu escopo de função, fazer análises boas em Excel, saber fazer um dashboard ali, outro ali, ser uma pessoa que consegue influenciar outras áreas, que consegue liderar outros colegas, consegue motivar profissionais, fazer apresentações, comunicar com outras áreas, liderar projetos, etc. Tudo isso entra em resultados, tá? Em potencial, o que fala principalmente o que impacta um potencial, uma pessoa que tem mais potencial ou menos potencial? É até onde ela pode chegar. E o que é avaliado nesse potencial, até onde ele pode chegar, é quanto de habilidades comportamentais esse profissional tem. O que é habilidade comportamental? São as ditas soft skills. Então a gente fala de soft skills de comunicação. Então se o profissional sabe se comunicar bem, se ele sabe apresentar bem, se ele sabe liderar pessoas, se ele sabe trabalhar em equipe, se ele sabe negociar, se ele sabe ser eficiente na sua função, se ele tem pensamento crítico, se ele é criativo. Isso tudo são habilidades comportamentais, não é o conhecimento técnico em si. Então o que você tem que entender aqui como fundamento para essa aula é o seguinte: o que vai fazer você acelerar a sua carreira, sim, o conhecimento técnico ele tem a sua importância, mas ele é pequeno, é 10, 15%. O que vai fazer de fato você acelerar a sua carreira são as habilidades comportamentais, as soft skills. Elas são 80%, 90% do seu sucesso como profissional. E eu vou te dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos supor que você é uma pessoa que
manda muito bem em gestão de projetos. Você domina a gestão de projetos, que é uma ferramenta, né? Você manda super bem, sabe gerenciar projetos como ninguém, etc. Só que você vai apresentar esse teu projeto, só que você não sabe fazer a apresentação. Então você chega lá na frente e você fica tipo, esse projeto, Cara, não adiantou nada fazer um projeto super legal sendo que você não sabe apresentar ele. Ou você sabe tudo de gestão de projetos, mas você não sabe liderar a equipe. Você não sabe falar, você chega lá, ô pessoal, a gente tem que fazer isso daqui hoje, viu? Tá, e aí, que mais? O que você fala mais, Matheus? Então as pessoas você não consegue engajar as pessoas. Que mais, Matheus? O que você faz para motivar a gente? Então não adianta você conhecer muito de gestão de projetos e não saber se comunicar, apresentar, liderar, trabalhar em equipe. Mesma coisa para um Excel da vida. Excel é importante? É importante. Mas se você faz uma análise, por exemplo, e não sabe comunicar ela, não sabe ter pensamento crítico para analisar a causa raiz, não sabe apresentar essa análise que você fez, não sabe tomar decisão com base na análise, do que vai servir? Você vai ser só mais um braço operacional na empresa. Você vai ser uma pessoa que se formou em administração, em economia, em engenharia, em biologia, qualquer que seja a sua formação, para ficar o dia inteiro numa tabela. Então, o Excel é importante? É importante. Saber fórmulas é importante? É importante. Mas não deposite só a sua carreira em conhecimento técnico, beleza? Porque ele é importante, mas só ele não te leva para crescer na carreira. Você precisa sim dele, mas você precisa das habilidades comportamentais, das soft skills, tá bom? Então, só quis te dar essa introdução para você entender qual que é a minha visão de profissional que tem uma trajetória de estagiário, eu virei analista júnior, pleno, sênior, gestor de projetos América do Sul, gerente de marketing América Latina. Então, eu pude ver profissionais que tiveram muito sucesso, profissionais que ficaram estagnados e que foram demitidos, e eu vi que as pessoas que depositam só confiança no conhecimento técnico acabam tendo uma carreira mais estagnada, tá? Então, o foco aqui não é ficar falando sobre isso, eu só quis te dar uma introdução para você entender. Então, vamos lá, cara. Por que o Excel é uma ferramenta tão importante, tá? Agora vamos lá falar sobre o hard skill, o conhecimento técnico de Excel, e eu quero que você entenda aqui para você saber que dentro do Excel quais são as possibilidades que você tem. Por que essa ferramenta é tão importante, cara? As empresas, cada vez mais, elas são data-driven. O que quer dizer isso? São mais direcionadas a dados. Então, hoje a gente está numa situação atual de que a gente tem muita informação na mão, muitos dados na mão, muito conhecimento, só que a gente tem que pegar esse conhecimento e transformar ele em inteligência. O conhecimento pelo conhecimento não quer dizer nada. Como que eu pego esse conhecimento e transformo ele em inteligência? Esse já é um passo que essa ferramenta de Excel ela vai te ajudar a organizar esse conhecimento. E com base nessa inteligência que gera, como você toma a decisão. Então o Excel ele te ajuda muito nisso, a você organizar o conhecimento, transformar em inteligência e com base nisso você tomar a decisão, tá? E o Excel ele te ajuda muito nisso em estruturar análises. A análise é muito importante. O profissional que faz boas análises e tira bons insights a partir disso é um profissional que tem uma qualidade muito boa, tá? Então, com base nisso, você gera inteligência e com base nisso, você consegue tomar decisões em cima de dados e não achismos, né? Então, o data-driven é isso, é você parar de tomar decisão em cima de achismo. Ah, não, eu acho que o mercado vai crescer, eu acho que o nosso produto está muito caro, eu acho que o concorrente está com preço mais baixo. Pera aí, cara, você acha que o nosso preço está mais caro com base no quê? Ah não, porque eu fiz uma análise de mercado, eu vi que os concorrentes eles estão com esse preço, o nosso preço está maior, e eu fiz uma análise histórica, e eu vi que teve uma variação de preço ao longo do tempo, e a projeção de preço é que vai continuar aumentando, com base nisso a gente vai perder a participação de mercado, e vai perder a lucratividade da empresa, entendeu? Você vai conseguir construir esse raciocínio todo lógico, que é uma soft skill com base no Excel, tá? Então ele vai te ajudar muito nesse sentido, tá? Só que para você fazer essa análise toda que eu estou te falando aqui, você não precisa de uma carambada de fórmula nem de função. E o que eu vou te falar agora, nesse segundo, é quais são as fórmulas que você precisa para conseguir se destacar usando a ferramenta do Excel, tá? Então vamos lá, pega o papel e a caneta que eu vou começar a falar cada um desses itens para você. Primeira função é a formatação condicional. Então, a formatação condicional, o que é? Cara, para você deixar um painelzinho de indicadores mais bonito ou uma tabela mais bonita,
é legal que você mostre, pô, se um número ali for maior do que 10%, eu quero que ele apareça como verde. Se ele for entre 10% e 5%, eu quero que ele apareça amarelo. Se for menor do que 5%, eu quero que ele apareça vermelho. Essa formatação condicional, ela é importante justamente por isso, porque ela faz um semáforo de cores, né? Pô, é bandeira verde, amarela ou vermelha? Será que a gente está acima do esperado, abaixo ou dentro do esperado? Então, a formatação condicional, ela ajuda você a conseguir bater o olho e já ver se está dentro do esperado ou não. Então, essa formatação condicional, ela é muito importante por causa disso. É uma ferramenta que é uma função simples do Excel que você vai usar bastante, tá? E um ponto importante aqui é que eu vou te falar toda a lista, cara, mas se eu for detalhar função por função como é que você usa isso, a gente vai ficar numa aula de 2, 3 horas, tá? Então, a ideia aqui é só te falar quais são as funções mesmo, depois a gente pode entrar mais no detalhe, beleza? Segunda fórmula, segunda função é a função C. C, né? Se isso acontece, então aquilo, né? Então você usa isso muito para fazer análise de dados. Então, por exemplo, você está analisando o crescimento de um produto no mercado, né? E você está vendo uma análise histórica. Então você faz o seguinte, olha, se a variação de crescimento anual for maior do que 7%, me retorna crescendo, com um resultado, entre aspas, crescendo. Se for menor do que 7%, me traga a resposta diminuindo. Um exemplo disso, ou estagnação, por exemplo. Então ele, com base em você colocar uma função lógica, ele vai te retornar um valor se verdadeiro e se falso, é isso. Então você colocou uma função, uma fórmula, se for verdadeiro ele vai te retornar um valor. Se for falso, ele vai te retornar outro valor. Essa é a função C e sim, essa função você usa também bastante no seu dia a dia com o Excel. Próxima fórmula que você usa bastante também, a fórmula e também a fórmula OU. Então, se isso acontecer e isso, então me retorna uma coisa. Se esse resultado for maior do que 10 e for menor do que 30, então me retorna esse número. Isso é o E. Ele tem que ter, com base numa resposta verdadeira do primeiro fator e do segundo fator, ele vai te trazer uma resposta. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, ele retorna para você uma resposta falsa. O OU é diferente. O OU é, se isso é verdadeiro ou isso é verdadeiro, me traga verdadeiro. Se isso for falso ou for falso, me traga falso. Então você não depende que os dois sejam verdadeiros ou falsos para trazer uma resposta. Você precisa que um ou o outro seja verdadeiro e se um ou outro for verdadeiro, você traz a resposta que você busca. Então, o E o OU também são funções que você usa com uma certa frequência, não tanto quanto a C, mas você usa também com uma certa frequência o E e o OU. Próxima fórmula que você usa bastante também, soma C. Então, o que ele faz o soma C? Tem a fórmula soma, que ele pega todos os itens e faz a soma daqueles números e traz uma resposta final. E o soma C, o que é? Ele faz a soma dos fatores se os valores atribuídos a eles corresponderem ao que você está buscando. Então, por exemplo, numa tabela você tem lá nome de pessoas e idade, por exemplo, e remuneração e salário anual, por exemplo. E eu quero pegar todas as pessoas que chamam Mateus e somar a remuneração delas por ano. Então eu vou fazer um soma C. Então vai ser a soma da remuneração se a coluna A for igual a Mateus. Então é o soma C. Essa outra fórmula você usa com bastante frequência. E de novo, eu não vou detalhar como é que se faz aqui, porque vai tomar muito tempo, mas joga aí no YouTube que você vai encontrar o soma C. Então essa é outra função que você pode usar bastante, e você usa bastante sim dentro do mercado de trabalho. Outras duas fórmulas agora que você usa muito, e essa daqui, cara, você usa muito mesmo. Essa daqui, eu canso de usar essa daqui no meu dia a dia, que é o PROC-V e o PROC-H. O PROC-H menos, o PROC-V muito. Por que o PROC-V ele é importante? Porque você pega as informações de uma tabela e joga para outra. Né? Então o que é o PROC-V? Ele vai procurar um valor igual ao que você está referenciando nessa tabela em alguma outra tabela ou em alguma outra base de dados. E aí você vai retornar o primeiro valor que você buscar, que você encontrar, que corresponda com esse que você buscou, que você
setou nessa tabela 1. Então ele vai fazer ele vai pegar dados de uma tabela para outra. Por isso que o PROC-V ele é muito importante. E qual a diferença do PROC-V para o PROC-H? O PROC-V é V de vertical, ele vai buscar numa linha vertical. O PROC-H ele vai buscar na horizontal. Então essa é a diferença. O PROC-V, cara, você usa muito. Então se você não domina tanto, dá uma dedicada boa no PROC-V aqui, porque ele é muito importante para você, tá? Outra função muito importante, soma. Cara, soma é o que eu já falei, né? Você vai pegar todos os valores de uma coluna, tal, de um quadrado, independe daquele range, né? Daquela faixa que você está buscando, ele vai te retornar a soma daquilo tudo. Tá? É simples assim. Depois, outra função importante, texto para colunas. Essa é muito importante, cara. Por quê? Muitas vezes você está mexendo em alguma base de dados, você extrai uma base de dados do SAP, por exemplo. Ele traz tudo conectado em uma única coluna. Então ele traz uma coluna com um monte de informação. E você tem que transformar essa célula com várias informações que estão divididas por ponto e vírgula, por exemplo, ou por vírgula, em várias células diferentes. Aí você faz o texto para colunas. E aí o texto para colunas, você pode pegar tanto o texto para colunas delimitado, que você vai pegar por tamanho, quanto por algum fator que divida as células. E aí, por exemplo, nesse caso que você vai ter uma célula com nome, idade, CPF, endereço, rua, dividido por ponto e vírgula, você vai colocar o text to columns, ou texto para colunas, colocar o fator ponto e vírgula e ele já vai separar isso tudo em células uma do lado da outra. Então essa função de texto para colunas é muito importante também. E você usa bastante também. Outra função também muito importante, contagem, count. Contagem é simples. O que ele vai fazer? Ele vai pegar dentro daquela faixa, daquele range de novo, daquela range, né? Daquela extensão, vai contar quantos itens tem daquele. Vamos supor que você tem você quer saber quantos nomes tem na sua lista de clientes, por exemplo, ou na lista da sua empresa. Você vai fazer uma contagem, ou um count em inglês, seleciona a coluna e ele vai trazer o número de clientes que você tem ali dentro da sua base de dados da empresa que você trabalha, tá? Então, contagem também é importante. Essa outra função, e essa função / fórmula, ela também é muito importante que eu vou te falar agora. E essa daqui, junto com a PROC-V, ela é muito importante, é uma das mais importantes, que é a tabela dinâmica. Cara, pivot table, muito importante. Porque o que ela faz? Ela pega uma base de dados grandona, ela pega a primeira linha dessa base de dados, que é o header dela, e vocês fazem uma tabela que é dinâmica, ela pode ir mudando. Você pode, por exemplo, vamos supor que a tabela que você tem originalmente é nome, endereço, CPF, remuneração e estado. Você não quer que ela fique assim, você quer mudar. Daí se você faz uma pivot table, uma tabela dinâmica, e você vai selecionar só nome e remuneração. E ele vai agrupar essas informações só em nomes únicos e a soma das remunerações. E aí você pode trocar a soma por average, né, pela média. Então, a tabela dinâmica é uma função muito importante. E essa sim, cara, essa daqui, se você ainda não sabe, dedique tempo, porque essa daqui você realmente usa. Isso daqui, cara, e não é nada complexo, tá? 10, 20 minutinhos você aprendendo lá, entendendo, estudando um pouquinho, você já tá bom para usar. Então, essa daqui é muito importante mesmo, tá? Formatação de tabelas, também é uma função importante, mas não tanto. Gráficos dinâmicos, aí sim é importante também. Então, com base na tabela dinâmica, você vai escolher gráficos, né? Então, você vai ter um gráfico ali de barras, gráfico de pizza, vários gráficos diferentes. Pontos de idade, dispersão. Então, você pode escolher várias disposições de dados e aí esse daqui também é importante. Por quê? Porque você vai ter que fazer apresentações. Né? Essa apresentação exige que você mostre dados. E os dados normalmente são bons fazer em gráficos. Então, esses gráficos eles ajudam bastante nisso. Então, gráfico também é outra coisa que é bom você entender. E, cara, são principalmente essas fórmulas. Aqui a gente falou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente falou em 12 fórmulas e funções que são a nata ali do Excel. Todo o resto é bom saber, cara, sinceramente, pode ter mais uma ou outra lá que você vai usar bastante. Mas isso daqui é o creme de la creme. Não precisa, cara, saber de 200 fórmulas. Cara, umas fórmulas que eu nunca usei na minha vida. Nunca vi ninguém usando também. Então, simplifica. Minha ideia aqui com você é simplificar, tá? Então, isso daqui é a essência do Excel, beleza?
E aí você pode estar perguntando, cara, mas será que, pô, VBA é importante, macro é importante? Cara, é importante? É. É legal fazer? É legal fazer. Mas, cara, não é essencial. Você consegue, com o que eu te expliquei aqui que é importante, já se destacar, né? Já consegue mandar bem na ferramenta sem passar vergonha. Você não vai passar vergonha com isso aqui que eu te ensinei aqui, tá? Não vai passar vergonha, cara. E sabendo disso, né, cara, como eu disse, eu sei que o Excel é importante, eu sei que tem a sua importância para a sua carreira, né? Dentro do meu método acelerador de carreiras, eu tenho um bônus que eu chamo de Excel sem firula. Excel sem firula por quê? Porque Excel, cara, sem encheção de linguiça. É o essencial. Lá nesse meu bônus, nesse meu curso de Excel sem firula, eu te explico exatamente as coisas principais, que foi o que eu te expliquei aqui, mais algumas coisinhas. Então é o essencial, um pouco de dashboard eu te explico também, que é o essencial, sem firula de dashboard, sem enfeitar tudo ele, porque na empresa não precisa de firula, tem que trazer resultado. Não precisa fazer dashboard bonitinho, que preenche, que nem a água que vai subindo o tanque. Não precisa dessas frescuragens, cara. A empresa é resultado, ninguém quer ver coisa bonitinha, quer ver coisa que gera valor e gera resultado, tá? Pensando nisso, esse meu curso de Excel sem firula, ele é focado nisso, te dá resultado de maneira simples no Excel, tá? E dentro do meu método do acelerador de carreiras, mais a parte de soft skills, esse Excel sem firula é um curso que facilmente valeria um bom valor e eu dou de graça. Você se matriculando, você recebe esse curso Excel sem firulas na faixa, tá? E ao você se matricular no acelerador de carreiras, você recebe ele como um bônus gratuitamente, tá? E se você quer acelerar sua carreira 3 vezes mais rápido até chegar em cargos de liderança e ter a sua promoção já em um ano, sua próxima promoção em até um ano, o acelerador de carreiras certamente vai conseguir te ajudar nesse sentido, tá? E para quem quer o acelerador de carreiras? É para analistas sênior, analista pleno, coordenadores, pessoas que querem chegar em cargos de liderança e também para quem está mais no começo da carreira, estagiários, analistas júnior, assistentes que querem acelerar a carreira, ser efetivado, ser promovido mais rápido. Para esses grupos de pessoa, o acelerador de carreiras foi feito para você se você se encaixa em algum deles, tá? Temos mais de 300 alunos hoje, vários conseguindo ser promovidos em 6 meses, 7 meses, dupla promoção em um ano, aumentos salariais de estagiário para analista pleno com 250% de aumento, pessoas indo de analista pleno para gestor. Então tem muito case de sucesso aí, muitos resultados e para você também não vai ser diferente, tá? E eu tenho uma oferta aqui exclusiva por tempo limitado e que vai acabar por pouco tempo, tá? Para as próximas 20 pessoas que se inscreverem no acelerador de carreiras após assistir essa aula aqui em específico do Excel, eu vou fazer uma mentoria individual comigo de 1 hora para traçar o seu plano de carreira. Uma mentoria comigo, cara, custa mais de R$2.000 a hora. Você se matriculando no acelerador de carreiras, você vai receber isso como um bônus. Eu não dou para ninguém hoje fora da empresa que eu trabalho, ninguém tem mentoria individual comigo, eu não forneço mais esse serviço, mas se você quiser, se você se matricular, você vai receber isso como um bônus a mais na sua matrícula do acelerador de carreiras, tá? Para encerrar, eu vou te recomendar uma coisa. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você ir no acelerador de carreiras. Lá vai ter um vídeo e lá eu explico exatamente como funciona meu método. São mais de 100 aulas, módulos de soft skills, que são essas habilidades que todo profissional precisa. E lá eu vou te explicar no detalhe como funciona. Se você quiser se matricular e acelerar a sua carreira, clica aqui no acelerador de carreiras, no link aqui embaixo. Você vai para a página, veja o vídeo, entenda como funciona o método e você se matriculando, você vai receber também esse bônus de uma mentoria individual comigo de 1 hora, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu comentário para mim, eu quero saber a sua opinião e a gente se vê na próxima. Se você quer ser meu aluno e acelerar a sua carreira, clica aqui no acelerador de carreiras e eu te espero no meu time.